Olá, seja bem-vindo ao canal da IMR Jardinópolis. Mas antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Amados, gostaria de convidar os irmãos gentilmente a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Mateus 10, 28 diz assim a palavra do nosso Deus: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Curve a sua cabeça, ore comigo. Deus eterno, Pai justo, Deus santo, nós te glorificamos, exaltamos teu santo nome. Ó Deus, assim como o Senhor tem falado na abertura, no meio dos louvores, ó Pai, na palavra de oferta, que o Senhor possa falar nessa palavra oficial dessa noite, esclarecendo, nos concedendo a Tua graça, Senhor Deus, de podermos ouvir a Tua voz, e assim, ó Deus, sermos saciados, sermos preenchidos pelo Teu poder, meu Pai. Ó Deus, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra do Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos. E neste trecho do texto, Jesus estava animando os seus discípulos e dando algumas instruções, consolando, dando uma palavra de ânimo, de força. Tanto que no versículo de número 31 diz: Não temais, pois mais valei vós do que muitos pardais. Apesar dessa palavra soar um pouco forte, no sentido de que fala em destruir no inferno tanto a alma como o corpo, Jesus queria confortar, queria dar uma segurança. É isso que muitas vezes nós procuramos ter segurança. Passamos longos anos de nossa vida e sempre há um questionamento. Nós sempre temos não posso dizer medo, mas essa insegurança. Como será no dia que eu tiver que me apresentar diante de Deus? Ou melhor, quantas pessoas neste momento não estão agora fechando seus olhos e comparecendo perante Deus? E essa palavra que Jesus diz, ele diz: olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Como eu disse, nós procuramos muitas vezes segurança e queremos encontrar segurança primeiro nessa vida terrena. Queremos ter estabilidade, queremos de fato termos uma segurança que o nosso futuro sairá bem. Para aqueles que são solteiros, construir uma família, e para quem já tem uma família, segurança que seus filhos também tenham um futuro melhor. Quando nós então criamos nossos filhos, temos não mais medo da nossa vida, do nosso futuro, antes daqueles que são da nossa responsabilidade. E nessas palavras o Senhor Jesus, ele queria dizer isso. Ele queria confortar, ele queria dar uma segurança para os seus discípulos. Olha, por que vocês temem algo que é passageiro? Temei antes a Deus, que é poderoso para destruir tanto o que é natural quanto o que é espiritual. E é uma discussão grande sobre este trecho. Então, se a alma é destrutiva, então ela não é eterna. Assim como o corpo que perece, a alma também perece. Não quero entrar em detalhe nisso, mas o que eu quero que os irmãos entendam é que nós passamos
tão preocupados, tentando construir tantas coisas neste mundo, e vivemos 70, 80, 100 anos, e ao findar a nossa força, o que nos restará? O que o Senhor Jesus ele quer chamar a nossa atenção é que nós devamos então não só pensar no que é natural, mas sim pensar no que há de vir depois dessa vida. E o que ele nos ensina através desse versículo, ao continuarmos a leitura, iremos compreender melhor. No versículo 29, o Senhor Jesus diz: não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, e nenhum deles cairá em terra sem a permissão do nosso Pai. Ele continua dizendo: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos pardais. E todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. A garantia, Jesus garante: trabalhe para mim. E eu lhe garanto que nos céus o seu nome será citado diante de meu Pai, porque eu, Jesus, terei a honra de citar o teu santo nome. Amados, nós não conseguimos compreender o valor que nós temos diante de Deus e o quanto que muitas vezes nós trocamos poucas coisas pela eternidade. Lembra de Esaú? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, achando que essas coisas de bênção, achando que essas coisas celestiais não tinham valor algum. E diz a Bíblia, mesmo chorando, mesmo clamando, com todo arrependimento, diz a Bíblia, ele não achou lugar de arrependimento, porque não valorizou. O que muitas vezes nos pesa é que nossos olhos espirituais não se abrem com facilidade e não conseguimos enxergar de fato o valor, o tesouro que nos é reservado no mundo espiritual. Mas aqueles que têm em mente vivido sabem do que eu estou falando. Aqueles que já provaram o quanto Jesus realmente opera, aqueles que já receberam bênçãos, aqueles que já provaram o espiritual, entenderão de que vale a pena nós continuarmos e levantarmos nossa cabeça apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas lutas, e muitas vezes nós não virmos a recompensa aqui. Mas a promessa de Jesus para aqueles que venceram todas as batalhas, se levantaram diante da queda e permaneceram firmes, isso é reservado uma coroa de glória, que olhos não podem ver, nem coração pode sentir. Mas somente aqueles que realmente de fato perseveraram até o fim, estes receberão. Por isso que é uma prova. E somente aqueles que passaram pela prova entenderão qual é o valor do tesouro. Nós vemos, ou não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir histórias sobre tesouros escondidos. Pessoas que largam toda a sua vida e investem em viagens, procuram, se dedicam, vai numa pista, mesmo que ela seja falsa, reinicia sua viagem, porque o seu propósito, o seu alvo é encontrar o tesouro. Ele nunca viu o tesouro, ele nunca soube do seu valor real, somente de ouvir falar, mas ele se dedica e procura, leva toda a sua vida, mas no momento que ele encontra o tesouro, aí de fato ele sabe que valeu a pena todo o seu esforço, toda a sua dedicação, mesmo que ele tenha largado toda a sua vida, ao encontrar o tesouro, não importa o seu valor real, mas o que realmente importa é que ele concluiu a sua missão. É assim que Jesus coloca essa missão nas nossas mãos. Ele quer que você realmente dedique a sua vida, procure, desvende, saiba realmente de fato o que é esse evangelho que é pregado, que há tantos anos perdura
de séculos em séculos, perseguição a perseguição, e essa palavra jamais cai, e é pregada e ensinada com fervor. Pessoas que nunca viram a Cristo, dedicam a sua vida a Ele, sem mesmo ter visto, pois creram na sua palavra, pois não é apenas uma história fictícia, mas é real, e aqueles que realmente a encontraram, são mais que bem-aventurados, porque de fato encontraram a vida. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Lembre-se, essa mensagem não é para destruição, não é uma mensagem para amedrontar, mas pelo contrário, é uma mensagem que nos dá esperança, sabendo que nós temos a oportunidade hoje de mudar o curso da nossa vida e encontrar realmente de fato o que é verdadeiro, e assim vivermos por toda a eternidade com segurança. Aí você pode me questionar, mas pastor, você tem certeza disso? Certeza eu tenho, porque um homem que mudou a história antes e depois tem a minha credibilidade, eu confio nele, e eu também quero que você confie de todo o seu coração. Feche os seus olhos.